Boa noite. Vamos a Apocalipse e não vamos. Na realidade, nós estamos parados entre Apocalipse 20, versículo 6 e Apocalipse 20, versículo 7. Paramos ali. Por quê? Porque entre um versículo e outro nós resolvemos ver o que a Bíblia fala de circunstâncias e acontecimentos durante o decorrer do milênio, coisa que o livro de Apocalipse não faz, a não ser comentar e revelar que os crentes reinarão com Cristo e serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Pronto, é a única coisa que o Apocalipse fala de característica do milênio. Até comentamos porque seria isto, um livro de excelência profético e que fala das coisas futuras e fala da época da tribulação como nenhum outro, fala de detalhes que ocorreram no céu, sob a visão de João, o trono de Deus, o Cordeiro abrindo os selos e tudo mais, o livro com os selos, tantas coisas, as duas testemunhas aqui, o anticristo, tantas coisas, fala bastante no reino de Cristo, que ele vai reinar, mas na hora de responder, como é este reino? Não diz, além do fato de que será 1000 anos e que os crentes reinarão com ele e serão sacerdotes com ele. Então, por isso, eu resolvi fazer um passeio pelas Escrituras, uma visão panorâmica da Bíblia, quanto à questão do milênio. E comentei, inclusive, que o Velho Testamento fala muito do reino do Senhor Jesus Cristo. E fiquei de responder 4 perguntas. Ao final da quarta, nós retornaríamos para o nosso Apocalipse, capítulo 20, no caso, falando do versículo 7, que comenta o final, quando Satanás é solto, e provoca uma nova batalha ali, em que Cristo, então, finalmente derrota, mais uma vez, os exércitos humanos, e o próprio diabo, e vamos ver na hora certa. Mas o fato é que estamos neste ínterim, este parênteses entre os 2 versículos, e já respondemos a primeira pergunta, na pregação passada, que foi, qual a forma... Aliás, antes dessas perguntas mesmo, nós vimos a chamada de Deus a Abraão, lá em Ur da Caldeia, quando ele chamou para sair da terra da parentela dele e ir para uma terra que Deus, mostraria a Abraão. Comentei nas promessas de Deus, nos 3 pontos da promessa de Deus, pelo menos 3. E após, então, dar essa explicação, foi que eu disse que ia responder 4 perguntas. Sendo que a primeira seria, qual a forma de governo da nação que Deus prometeu a Abraão? E já vimos, ficou claramente visto que esse governo seria um reino, culminando e se concentrando em um rei muito poderoso e eterno. Segunda pergunta, que eu me proponho a responder hoje, vamos ver se a gente chega na terceira, e alguma coisa da terceira, não sei. Mas a segunda seria, quem será esse rei em Israel? Então, vai ser um reino, forma de governo desta nação que Deus prometeu a Abraão. Esse reino aponta e vai se concentrar num personagem misterioso, poderoso e eterno, que viria de Davi, inclusive falamos nisto,
da descendência de Davi. Mas quem é ele? Nós vamos ver várias passagens aqui dos evangelhos e outras do Novo Testamento. Eu vou me adiantar um pouco, porque inclusive todos nós sabemos a resposta, que esse rei será Jesus Cristo. Apontam todas essas passagens para ele. Eu poderia fazer esse comentário no final da exposição que eu vou fazer sobre as passagens que apontam para ele, que o identificam como esse rei. Mas eu quero fazer antes esse comentário. Eu pensei seria melhor antes, depois acho que antes fica mais fácil vocês entenderem o meu desenvolver disto tudo. Bom, Jesus chegou. Essa pessoa é Jesus, nós vamos ver que é ele, Jesus Cristo. Ele chegou, foi fartamente identificado como esse rei que haveria de vir, descendente de Davi, para reinar em Israel. Identificado por ele próprio, se auto-identificou, foi identificado por outros, como veremos, antes dele nascer, inclusive, como sendo este rei e o Messias. Já comentei um pouco sobre o Messias também, que tem mais aquele sentido de alguém que ia redimir o povo de Israel e livrar dos inimigos. Então, a ideia de rei e de Messias, muitas vezes se confundem, embora não sejam a mesma coisa, mas se concentram na mesma pessoa. O rei descendente de Davi será o mesmo Messias e vice-versa. Ele veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o céu e nada de reinar em Israel. Nada de se sentar no trono de Davi, como foi amplamente prometido ao próprio Davi, como lemos lá em 2 Samuel 7 e em outras passagens. Então, surge uma questão importantíssima: como ficam as promessas a Abraão? Se ele, Jesus Cristo, é o identificado, como vamos ver que é. Simples. Aparentemente muito simples. De alguma maneira, Jesus Cristo voltará e então reinará plenamente, pessoalmente, fisicamente, literalmente em Israel. Seria a resposta mais singela, mais clara, mais natural que se poderia pensar em dar. E muitos dão essa resposta, inclusive nós, que temos uma posição chamada pré-milenista, como já comentei várias vezes. Muito natural. Mas muitos discordam. Afirmam que não será assim, que Cristo de fato voltará. Isso aí, numa larguíssima faixa do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, é aceito, tanto por uma posição escatológica quanto por outra, mas que Cristo voltará. Aí, esse é um ponto-chave básico, sem o qual não é chamado nem de ortodoxia, não é chamado nem de um ponto básico da doutrina. Voltará, sim, isso aí poucos discutem. Só que ele voltará para inaugurar imediatamente o estado eterno, com novo céu e nova terra, como nós vamos ver nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Serão os últimos a serem comentados, encerra no capítulo 22. As promessas que falam, ou feitas a Israel, foram transferidas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pelo mundo inteiro, que seria espalhada pelo mundo inteiro e agora é.
E as promessas a Davi, ao reino deste descendente que foi identificado como Jesus Cristo, como é que ficou? Como é que ficou? Bom, as promessas foram transferidas para a igreja. Ótimo. E o reino em si, cancelado. O reino em Israel, literal, cancelado. Se algum dia foi prometido a Davi um reino literal de um descendente dele, no trono dele, e foi, porque não dá para dizer que não foi, algum dia foi feito isso, não vai acontecer, segundo muitos. Se não vai acontecer, foi cancelado. Em todos os aspectos, não, muitos aspectos foram transferidos espiritualmente, foram espiritualizados para a igreja do Senhor Jesus Cristo. As passagens que falam de um reino futuro de Cristo na terra devem ser interpretadas espiritualmente, ensinam esses que assim pensam, como sendo o reino dele, Cristo, no coração dos homens. E o milênio, não, esses 1000 anos não são literais, são simbólicos, representativos de um longo período, e esse reino não é um reino, de fato, no trono de Davi, é um reino no coração dos crentes. Claro, há passagens que falam que o reino de Deus está dentro de cada um, claro, vão ter alguma base para dizer isto. E tinha outro aspecto quanto ao reino dele no tempo presente, é que ele está no céu hoje, reinando, está exercendo o reinado hoje no céu. Que Cristo reina no coração de cada crente é óbvio. E a Bíblia fala do reino, Ele mesmo, Cristo, dentro de cada um de nós. Que Cristo reina hoje no céu, num certo sentido, também é óbvio. Ninguém discute isto. Mas, conforme já comentei anteriormente, não preciso repetir, são aspectos que não interferem nas promessas de um reino literal de Cristo em Israel, abrangendo o mundo. Não interferem. O fato de Cristo reinar no coração dos crentes hoje não significa que isso é uma explicação para as promessas feitas sobre o reino literal de Cristo em Israel. Não significa. E o fato dele reinar hoje num certo aspecto, de ser soberano, de ter recebido toda a autoridade no céu e na terra, é claro que é fato, é verdade, que ele exerce essa autoridade hoje no céu, que é prestada glória a ele, honra a ele, está ao lado direito do Pai, sim, mas não anula e não substitui promessas literais. Então vamos a essas passagens, agora sim, eu quero ir com vocês a essas passagens, que não apenas identificam Cristo como rei prometido a Davi, mas que as próprias passagens vão deixar claro que esse reino está pendente de cumprimento quanto a Israel. Lucas 1. Podemos pegar a Bíblia, podemos ir com calma às passagens. Lucas 1, 31 a 33. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria e diz várias coisas a ela, eu vou ler um pedaço do relato. Em Lucas 1, 31 a 33. O anjo falando a Maria: eis que conceberás
e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O trono de Davi é na terra. Foi lá que Davi sentou. Foi de lá que Davi exerceu o seu reinado. Davi não é rei no céu, nem tem um reino no céu. É na terra. Obviamente, há aspectos do reino de Davi que passam para aspectos eternos, no sentido de que Davi está no céu, Davi exerce um papel importante em todos esses aspectos, que muitos descendentes de Davi estarão no céu, claro. Mas o trono de Davi está, ou esteve, na terra. Tem a ver com a terra. E ele fala aqui também com a casa de Jacó. A casa de Jacó é uma casa de seres humanos, judeus, vivendo na terra. Lucas 1, 67 em diante. Cântico de Zacarias, pai de João Batista. Lucas 1, 67 em diante. Zacarias, seu pai, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aspecto forte do Messias, que viria, esse aspecto de redimir o povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação, ainda com esta ideia, na casa de Davi, seu servo, um descendente de Davi, que viria salvar, redimir o povo. Como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. A passagem continua. Observe o seguinte: Deus de Israel visitou o seu povo. Lá no versículo 68, visitou e redimiu o seu povo, com a chegada daquele que João Batista iria anunciar, o Messias, descendente de Davi, rei de Israel. Que povo? Os crentes no céu? Não, esse povo aqui são os judeus na terra. Ele está ligando o fato de que viria alguém libertar os judeus na terra. E esse alguém é aquele quem o filho de Zacarias, ou seja, João Batista, iria anunciar, ou seja, o Messias, ou seja, Jesus, o Nazareno. Ele iria libertar o povo de Deus. Foi morto, ressuscitou e voltou para o céu. Não é um povo celestial este aqui que está falando. São judeus na terra. Aí Zacarias fala dos nossos inimigos.
aqui no versículo 71, para nos libertar dos nossos inimigos. Ora, inimigos que estão aonde? No céu? Não, não há inimigos de crentes no céu. Não há crente preso no céu, amarrado, preso de alguma forma para o Messias ir lá e libertar no céu crentes que estão presos ou dominados lá. Não há isto. Mas Zacarias disse, esse descendente de Davi, esse Messias, ele vem libertar o nosso povo dos seus inimigos. Inimigos na terra. Eu diria que a interpretação praticamente única, possível, razoável, natural. Aí fala, lembrar-se do pacto e juramento feito a quem? Ele responde, não precisa imaginar, a Abraão, para lembrar do juramento que ele fez a Abraão. Claro que está se referindo aqui a Abraão na qualidade de pai daqueles que têm fé, dos crentes em geral. Não, o contexto é Abraão na qualidade de quem nasceu o povo de Israel. Deus fez uma promessa a Abraão, não ligado com a fé de Abraão, que a Bíblia fala na fé de Abraão, temos muito que aprender sobre a fé de Abraão, mas quando se fala nas promessas que Deus fez a Abraão, são promessas ligadas com, eu já expliquei isso lá em Gênesis 12 e em outras passagens, ligadas com o povo que iria nascer de Abraão aqui na terra, queria ter um reino na terra. Então, Abraão aqui é o Abraão, do qual veio o povo judeu. Pronto. Mateus 2:2. A história dos magos, a visita dos magos que vieram do Oriente. Tendo Jesus nascido em Belém, 2:1, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Muito simples a pergunta aqui. Se ele era o rei dos judeus, quando foi exatamente que ele reinou para os judeus na terra dos judeus? Ele não era rei dos judeus? Não foi identificado assim pelos reis, aliás, pelos magos? Não é aceito isto? É o rei dos judeus? Cadê o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele, ele vai nascer e viemos aqui para adorá-lo. Rei dos judeus. Quando é que aquele menino que nasceu reinou entre os judeus? Não, ele está reinando nos corações dos homens. O que isso tem a ver com o reino dele entre os judeus? Não, ele está reinando no céu lá. O que isso tem a ver com o reino dele entre os judeus, na terra dos judeus? Maneira esquisita de interpretar a Bíblia, paciência. Então, quando foi mesmo que ele reinou para os judeus, entre os judeus? Não foi no passado, não. Pode olhar os evangelhos para lá e para cá 10 vezes, você não vai encontrar reino nenhum de Jesus Cristo entre os judeus. Pelo contrário, foi morto pelos judeus. E os romanos, lá em conluio, aí voltou para o céu. Não, então é no futuro. Não, não é no futuro.
o reino dele entre os judeus, para os judeus, não foi no passado, nem vai ser no futuro. Então não vai ser nunca. Então ele simplesmente não pode ser chamado de o rei dos judeus. João 1, 43 e 49. João 1, 43 diz: no dia imediato resolveu Jesus, olha ele aqui em cena, depois de tanto falar sobre ele, agora é ele próprio em cena. Resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Observe que Jesus, quando se dirige a Natanael, ele não fala: eis aqui um cidadão, eis aqui um homem, eis aqui uma pessoa, eis aqui um israelita. Então, quando o israelita Natanael fala do rei de Israel, ele não pode estar pensando noutra coisa que não seja a nação dele, Israel. Como israelita, ele olha para Jesus e diz: tu és o Deus de Israel. É extremamente, creio eu, antinatural entender uma passagem dessa de qualquer outra forma que não seja: Natanael enxergou aqui o rei da nação dele, nação esta a qual ele próprio, Natanael, foi ligado, identificado: israelita, rei de Israel; brasileiro, rei do Brasil; japonês, rei do Japão. Nação, nação, nação é o assunto aqui. E na terra. Mateus 13, 41. Mateus 3 e 41. Algumas passagens são clássicas sobre o reino de Cristo, outras nem tanto. Mas eu andei dando uma estudada, eu passei um pente mais ou menos fino em passagens dos evangelhos que falavam no reino de Cristo, ou ele como rei. E notei essas observações. Mateus 13 e 41, a partir do 36 do capítulo 13, ele vai explicar a parábola do joio, que eu não vou entrar nos detalhes, que ele tinha acabado de dizer. Nessa explicação, vamos pegar no meio da explicação, porque não vamos entrar em detalhes, ele diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos,
que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Do seu reino vai mandar separar todos os escândalos que praticam a iniquidade. Seu reino no céu. Não há escândalos no céu, não há iniquidade no céu. Então, onde é esse reino que ele está dizendo que vai mandar separar os que praticam escândalos? No céu não pode ser, é impossível. Nos corações não tem sentido, perde totalmente. Então, onde é esse reino? Na terra. Agora o contraste, no mesmo capítulo, no versículo 43, porque no 42, depois de dizer que ele vai mandar juntar os do reino e separar os escândalos e os praticam iniquidade, ele diz: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Reino aonde? Aqui cabe celestial, que pode incluir o reino da terra, e com certeza inclui, e de uma maneira até mais clara, o celestial, no reino de seu Pai. Aqui, então ele fala do reino do Filho do Homem na terra, e logo depois fala do reino de seu Pai, num aspecto cujo aspecto é o espiritual, é o que faz mais sentido, do jeito que o aspecto terreno é o que faz mais sentido para o reino dele dentro desse contexto. Repito, não adianta você ficar pensando, não, mas Cristo, não precisamos limitar demais o reino dele na terra, porque ele é rei do céu também. Eu já disse isso aqui, eu sei que é. Sei que haverá um aspecto eterno do reino dele, de Cristo, sei. Mas não dá para tirar o aspecto, que é onde nós estamos jogando toda a ênfase, o aspecto terreno do reino dele em Israel. Mateus 21, versículos 1 em diante. Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa um jumentinho, uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe o que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então os discípulos, indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é ele? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Ele é chamado de profeta aqui, e ele é chamado do rei predito
por Zacarias, pelo profeta Zacarias, mais ou menos 400 anos antes. Zacarias falou de um rei, mais ou menos 400 anos depois chega Jesus Cristo, é identificado como esse rei, cumpre uma promessa um tanto quanto esquisita, de entrar em Jerusalém montado num jumentinho, cumpre, é identificado no ato como sendo o descendente de Davi, que havia sido prometido, o rei de Israel, estranho ou não, era ele, aclamado como tal, reconhecido como tal. Ele entra em Jerusalém, aclamado como rei, morre logo depois, ressuscita, volta para o céu e nunca mais. E vai voltar para esta terra, vai, para imediatamente pegar os seus crentes e inaugurar o reino eterno. Novo céu e nova terra. Está faltando alguma coisa. Cadê a entrada dele em Jerusalém, montado num jumento? Num jumentinho, cadê? Cadê a profecia de Zacarias? Qual foi a graça de terem se lembrado de Zacarias? E o Espírito Santo ter colocado na boca daquelas pessoas ali em Jerusalém, jogando galhos de árvores na frente dele, para ele passar com a glória de um rei, mas a humildade de um servo, que ele estava aqui como servo, antes mesmo de rei, mas ao mesmo tempo foi chamado de rei, até mesmo pelo pai de João Batista. Então ele era o rei de Israel, prometido a Abraão, predito pelos profetas, é ele, mas não reinou, então vai reinar, só pode ser. E era um rei, de fato, misterioso, porque um rei entrar cheio de glória, montado num jumentinho, com tanta humildade, tudo é meio estranho, assim, as coisas de Deus são assim. Mas em vez de isso atrapalhar, ao contrário, isso joga mais luz para dizer, é assim que Deus gosta, porque é assim que Deus se glorifica. E muitos não entenderam o papel do Messias, o papel deste rei, de ser também o Salvador do mundo, não apenas o Redentor de Israel, mas o Salvador do mundo. São missões que se intercalariam, e para isso ele tinha que morrer, e para morrer ele veio como servo, ele veio numa primeira etapa, mas há uma segunda etapa enorme, faltando para ele cumprir. E ainda vou mostrar muitas coisas para vocês na quarta pergunta. Marcos 11, 9 e 10. Próxima vez que você for ler um livro e o autor, por acaso, está fazendo pouco e quase ridicularizando, como é comum hoje, quase ridicularizando a ideia de Jesus Cristo reinar literalmente em Israel 1000 anos, próxima vez que você lê um livro assim, ou um artigo, coisa assim, se lembre de tudo isso que você está ouvindo aqui, tudo tirado da Bíblia, tudo, apenas uns comentários meus que eu tenho medo até de estragar, de tão claro que tudo isto é. Lembre-se disto, não se deixe ir facilmente, porque o autor tem 3 PhDs atrás do outro, e é o homem que escreveu 50 livros, conhecido no mundo inteiro, palestrante internacional, e seja o que for, currículo não vale coisa nenhuma nesse contexto, em dizer alguma coisa e você olhar nas Escrituras e não combinar. Não tem nada a ver com inteligência, com cultura, até com honestidade, porque eles estão sendo honestos, creem nisso, são pessoas crentes, irmãs nossas em Cristo, sem dúvida, que estudaram com essa Bíblia muito mais do que muitos de nós, sim, sem dúvida alguma. Mas não importa avaliar o porquê e o fenômeno que acontece
de pessoas assim enxergarem coisas que aos olhos de outros, como nós no caso, é tão diferente. Não nos compete julgar o porquê isso acontece. O que compete é ser objetivo, extremamente objetivo. O que ele está dizendo, de acordo com a minha maneira de ver a Bíblia, confere. Aí você pensa assim, confere. Ok. Você não está enxergando o que nós estamos enxergando. Ok. Não confere. Então eu não vou acatar, aceitar, abraçar esta doutrina escatológica. Eu vou aceitar muitas outras coisas desse autor, desses autores, quando fala de vida cristã, quando fala de salvação, quando fala na glória de Cristo, quando fala em tudo, praticamente tudo. Eu vou aceitar, vou dar graças a Deus por eles. Posso até convidá-los para pregar neste púlpito um dia. Tudo bem. Mas não posso aceitar uma doutrina que contradiz dezenas e dezenas de passagens, e não só dezenas de passagens, mas toda uma estrutura bíblica do que concerne a Israel, a promessa de Abraão e todas as outras consequências. E que tem a ver com o reinado de Cristo nesta terra, não é coisa pouca, não, isso é um detalhezinho aí escatológico, negócio complicado, apocalipse, e reino futuro. Não, estou preocupado com o presidente hoje ali, acolá, e os partidos políticos, a crise aqui, tá. Bom, eu acho que o crente deve ir mais profundo nisso aí. Em dizer, me interessa muito. Eu, que tenho inteligência que Deus me deu, se é pouca ou muito entre os humanos, não me interessa, mas é o que Ele me deu. E eu vou dar uma estudada aqui, eu vou ler, eu vou ver se combina comigo esta ideia de Jesus Cristo reinar literalmente em Israel, que está lá hoje. Não pode ser uma coisa mais palpável. Gente, uma pregação dessa, antes de 1948, eu fico imaginando como devia ser difícil. Israel não existia. Estava espalhado, os judeus espalhados pelo mundo, e o pregador lá dizendo, vai, Israel vai se juntar um dia. Coitado. E Jesus Cristo vai reinar lá em Jerusalém. Ele está entregue lá, os árabes estão lá acabados, destruídos, Israel é um pântano só. Que conversa é essa? Judeu nunca mais vai se juntar na vida dele, o povo perseguido, quase se acaba na Segunda Guerra. Não tem sentido nenhum isto. E se for antes da Segunda Guerra, piorou, porque nem se comentava muito no sentido mundial, geopolítico do mundo, não, estavam por aí espalhados e pronto, acabou-se. Nós temos o privilégio de viver numa época em que eles estão lá, e que a história está aí para você estudar na ONU, e saber que quem estava na direção geral da ONU, no dia que foi aprovada a proposta para Israel ser aceita como país, era um brasileiro. Histórias interessantíssimas de agora, de pouco tempo, em que nossos pais, avós estavam vivos. E a gente vê agora Israel no noticiário o tempo todo, um país que você mal encontra no mapa pequeno, você não encontra Israel, de tão pequeno que ele é, está aí, um país importantíssimo, que um presidente fala uma coisa e repercussão enorme, um presidente americano, e o próprio brasileiro, fala em Israel, embaixada e tal, e mexe. Por quê? Aí vem e dizer, não, biblicamente isso aqui não existe mais nada. Nada a ver com Israel mais. O que a Bíblia ainda fala, sim, é que muitos judeus vão se converter quando Cristo voltar e imediatamente inaugurar novo céu e nova terra. Sim, muitos judeus vão se converter. Eles concordam com isso aí, sem problema nenhum. Mas reinar na terra, de hipótese alguma. E para mim isso é importantíssimo. Por quê? Eu não sei como é que eu vou explicar isso, porque se não for importante saber que o meu Jesus querido
e o seu vai reinar literalmente em Jerusalém, é óbvio que isso dá uma ideia prática de vida cristã enorme, que não ficamos apenas remetendo para o celestial tudo que se fala de Jesus Cristo, que graças a Deus, que tem tudo a ver com o celestial, vai ser novo céu e nova terra, que Deus é eterno, isso aqui vai ser destruído, tudo bem, mas espera aí, o fato de ser destruído não quer dizer que Deus tem um plano espetacular para este planeta Terra, que tanto tem sofrido e sofrido e sofrido, por causa do pecado do homem. E Deus tem um plano espetacular para uma nação que Ele, de uma maneira completamente soberana, escolheu de um homem, prometeu a Ele, e veio, puf, acabou-se. Mas acabou porque eles foram infiéis, aí acabou. Não tem mais reino de Jesus Cristo, coisa nenhuma. Quem acha isso é meio infantil, teologicamente, que é o que eles acham. Não pode ser assim. Eu acho que nós precisamos, e eu já estou mais no final, precisamos de homens de 20 e poucos, 30 e poucos anos que peguem essa bandeira do pré-milenismo e levem com mais ousadia e escrevam mais e botem aí na internet e artigos, e livro hoje está ficando meio fora de moda, agora tudo é blog, ou seja lá o que for, se for livro é digital, não importa, utilize o que tem. Utilize o que tem de mídia e de tudo para você ensinar, entre outras coisas da Bíblia, importantíssimas, claro, salvação e tudo mais, mas que esse Israel aí significa muita coisa e Jesus Cristo vai reinar em Israel. Marcos 11, 9 e 10. Tenho mais duas passagens. É uma passagem paralela à que eu já li, mas eu gostaria de observar um aspecto. Marcos 11, 9 e 10, tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam, é uma passagem paralela àquela de Mateus, que eu já li, da entrada triunfal dele em Jerusalém. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. O reino de Jesus é identificado como sendo o próprio reino de Davi. Por isso que eu quis puxar essa passagem paralela. O próprio reino de Jesus foi identificado, ligado aqui, soldado com o reino de Davi. O reino de Jesus é o reino de Davi. O reino de Davi é o reino de Jesus. Esse reino de Jesus vai cumprir, é o reino de Davi. Muito bem. Aonde foi o reino de Davi? Todos nós sabemos. Nos corações dos homens? Davi reinou nos corações dos judeus? Ou foi literalmente em Israel? Davi reinou no céu? Espiritualmente? Ou Davi reinou em Israel? O reino de Jesus, não esqueça, é o mesmo reino de Davi. Igual, digo, a natureza é a mesma, porque um vem do outro. Jesus vem de Davi. Agora vamos para um diálogo muito interessante, aí a gente encerra hoje. Pilatos e Jesus Cristo. Primeiro eu quero ler Marcos 15, 2. Marcos 15 e 2. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Pilatos pergunta e Jesus confirma claramente que sim, é o rei dos judeus. Mateus repete o mesmo diálogo, Lucas repete o mesmo diálogo, não vou nem ler, são praticamente iguais, Marcos, Mateus e Lucas. João é o único que registra mais detalhes desse diálogo. João 18.
como nós aprendemos quando resolvemos botar uma lente mesmo nas Escrituras. É impressionante. João 18, 33 em diante. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Estou em João 18 e 33. Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Opa, respondeu um pouquinho diferente do que diz lá os outros três, do que dizem os três evangelistas. Lá eles atalharam, como nós vamos ver. A resposta dele foi essa: Tu és o rei dos judeus? Está perguntando isso da sua cabeça? Ou é de encomenda? Essa pergunta. Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? Zangou-se. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Ei, pastor Mauro não devia ter lido isto. Destruiu tudo que o pobrezinho disse, quase perdendo a voz. Está aqui, é lógico. Não é tão fácil assim, irmãos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então ele vai explicar o que é que na mente dele, naquele contexto, significava um reino ser do mundo. Em que contexto seria o reino dele do mundo? Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Pilatos queria pegar Jesus, dizendo que era rei, que complicaria a vida de Jesus, em termos políticos, claro, com relação aos romanos. Então, quando Jesus disse: Meu reino, reino, falou em reino, então tu és rei? Logo tu és rei? 37. Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Agora, ele está dizendo o que os três evangelistas disseram. Os três evangelistas fizeram um relatório mais curto do diálogo e atalharam, eles foram direto para a parte do diálogo entre Jesus e Pilatos, em que, quando Pilatos apertou a segunda vez, Jesus disse: Tu dizes. Que é exatamente o que os outros três disseram. Agora João chegou com eles. Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí o que é a verdade? Aí o diálogo já vai para outro rumo. Quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus, Jesus não quis responder. Inclusive, insinuou com muita ousadia perante o governador que ele estava fazendo uma pergunta de modo muito artificial, como se fosse por encomenda dos outros, como já comentei. Não porque ele estava vendo alguma ameaça real de Jesus ao Império Romano, naquele contexto em que Pilatos estava como governador. E os romanos estavam no comando total e absoluto. É isto aqui. Tu não estás vendo nenhuma ameaça na minha pessoa, nenhuma ameaça de um golpe. Estás vendo nenhuma ameaça de uma revolução aqui contra os romanos. Não está. Então, Jesus não se digna, na realidade é curioso isso, a explicar as promessas a Abraão
e a Davi a sua primeira vinda como servo, e depois a segunda vinda para reinar, toda a complexidade dos planos de Deus para com Israel, Jesus não se digna explicar para Pilatos, e obviamente não iria adiantar. E simplesmente diz que o reino dele não tinha nada a ver com o típico reino do mundo, político, interesseiro, militarizado, mundano, pecador, subornador, corrupto. A ideia que se tinha, e ainda tem hoje, mas vamos ao contexto da época, a ideia que Pilatos tinha de um rei ou um mandatário de um rei deste mundo era completamente da ideia do que seria um dia o reino de Cristo. Não é deste mundo, não é arraigado com as coisas deste mundo, Pilatos. Não é na base da corrupção, não é da base da morte, não é da base do suborno, não é da base da mentira, de tudo que não presta, em que os reis, os imperadores aqui fincam as suas garras nos povos e fazem seus reinos absolutamente corrompidos. Meu reino não tem nada a ver com isto. É isso que ele diz. É evidente. Se fossem os seguidores dele, se eu fosse Pilatos, um rei como outro qualquer, rei não. Se eu quisesse reinar, eu teria que tomar o poder dos romanos. Se eu fosse por esse caminho, como seria de se esperar que fosse o caminho de alguém que quer sublevar o povo, quer tomar o reino de alguém, o caminho que é revolta, armada, tudo mais. Então, se fosse isso, com certeza eu estaria mandando os meus ministros lutarem, guerrearem contra os romanos, matar, serem mortos. Eu estaria fazendo o que qualquer um faz, o que é comum entre as tomadas de governo. Mas eu não vim aqui para isso, eu não estou aqui para isso. Aquele não era o tempo ainda. Aí tem uma palavrinha aqui, não sei se vocês notaram, qual é a palavra? Agora o meu reino não é daqui. Na realidade, temos que ser bem honestos e claros, essa palavra não ajuda tanto, não. Ela ajuda. A palavra agora, se ela significasse exclusivamente o aspecto de tempo, era espetacular poder jogar peso e dizer, Jesus diz claramente que agora não era o reino dele, embora ele disse algo parecido em outras passagens, mas essa palavra grega, ela tem um sentido sim, de agora, tempo, mas tem um outro sentido também, dizer entretanto, ou portanto, ou coisa assim, pode ter esse sentido. Então temos que ser exegetas honestos, corretos, e dizer que não é tão forte o recurso da palavra agora, embora algumas versões tenham lá sem maiores explicações. Agora o meu reino não é deste mundo, mas a palavra cabe dizer, nesse contexto, sendo assim, ou algo assim. Seja como for, Jesus diz, sim, que como seria de se esperar um reino aqui na terra a ser tomado de outro poder, o dele não era coisa nenhuma disso, não estava na hora dele. Ele, em suma, que era o que interessava a Pilatos, ele não representava nenhuma ameaça a Pilatos, que é o que ele estava interessado, nem a Roma. Não se preocupe, Pilatos. Primeiro, você não está vendo em mim nenhuma ameaça. Sozinho ali, já tinha sido maltratado, e sozinho, os apóstolos dele, os discípulos desapareceram, sozinhos. Pilatos, eu vou tomar um reino? É isso. E não é assim o meu reino, não. Ou seja, quando Pilatos insiste, mas tu és rei, de alguma maneira, agora Pilatos aqui ele generalizou mais,
Não, tudo bem, eu não sei se Pilatos já era curioso mesmo em saber que tipo de reino era esse de que Jesus ia ser ou ia dirigir, mas o fato é que quando Jesus fala, tu és rei, fala em reino, aí Pilatos corre em cima e já pergunta, então tu és rei? De alguma maneira, de algum contexto, me explica isso aí. Eu tenho a impressão, não posso afirmar, eu tenho a impressão que Pilatos aqui já estava muito perturbado na mente dele e de alguma maneira tocado, eu não sei. Então tu és rei? Diga aí. Aí Jesus disse, tu dizes que eu sou rei. Sou, de acordo com tua palavra, sou. Então ele confirma que era o que os 3 evangelistas escreveram de uma maneira, como já disse, mais resumida. Tu és rei? Tu dizes que eu sou rei. Pronto, ou seja, sou. Então ele termina dizendo a Pilatos, sou. Não da natureza como tu estavas pensando, nem para agora. Então Jesus deixa claríssimo, sim, para o governador Pilatos, que ele era o rei dos judeus. Certo que era um reino de natureza, princípios, objetivos diferentes dos reinos da terra, expliquei. Certo que não era para aquela época, que ele não iria desafiar Roma ali naquele contexto, expliquei. Mas ele era indubitavelmente, sem dúvida alguma, o rei dos judeus. Não tem para onde correr. Resumindo, o rei dos judeus, poucas horas depois, estava morto. O rei dos judeus, declaradamente, claramente, autoproclamado, rei dos judeus, estava morto. Não dias, mas horas depois desse diálogo. Eu fico imaginando como deve ter ficado isso na cabeça de Pilatos. Vocês querem ver uma passagem interessante, que todos conhecem muito bem, mas dentro do nosso contexto nos ajuda a dar mais colorido isso. Eu acho que essa passagem aqui, que a gente talvez não dê muito valor, mas revela mais do que a gente pensa. João 19, que já estamos nele, aliás, estávamos no 18, mas agora no 19, versículo 19 a 22. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, foram falar com o governador: não escrevas Rei dos Judeus. Que é óbvio que ele não é rei dos judeus, seu Pilatos. Olha aí, morto, crucificado de uma maneira miserável, como um assassino, como um criminoso. Ele não é o rei dos judeus, governador. E tu mesmo escreveste. E sim, que ele disse. Então, não escreva rei dos judeus, e sim, que ele disse: sou o rei dos judeus. Seja mais claro, governador. Seja mais literal. Não cause um problema grande que o povo está comentando. Rei nosso. Os judeus estão reclamando aí. Nosso rei ali. Que coisa de mau gosto. Não, paciência. Tira isso daí. Ninguém tira, foi o governador que botou. Mas está errado. O governador botou. Quem é que ousa tirar? Então vamos falar com o governador. Vamos. Governador, está errado ali. O rei dos judeus, ele não é rei dos judeus, coisa nenhuma, morto daquele jeito. Escreva, por favor, mande dizer. Ele disse que é o rei dos judeus. Vai ficar mais ridículo ainda. A situação dele é ótima para nós.
Porque, coitado, um pobre que diz, eu sou o rei dos judeus, e está ali, é um lunático, é um louco, é um desesperado, é um farsante, é um homem perigoso, seja lá o que for. Só não é um homem equilibrado. Rei dos judeus. É sopa no mel. Bote lá, eu sou o rei. Ele disse, eu sou o rei dos judeus. E deram uma chance excelente para Pilatos desfazer esse mal entendido. Bota umas 3 aspas de cada lado. Bonito demais. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Eu estou dizendo que ele é o rei dos judeus. Impressionante isso. Se encontrarem Pilatos no céu, não se admirem muito. Não sei. Os motivos internos que levaram Pilatos a fazer isso, ninguém sabe. Só o coração dele. Mas eu acho provável, e aqui, de fato, é a opinião pessoal minha, que ele, no mínimo, estava muito mexido com isso. Olha, você ter Jesus Cristo na sua frente, olhando para os seus olhos e dizer essas coisas para você, e ouvir dele o que ele estava dizendo aqui, que não era deste mundo, o reino dele não é deste mundo, mas que era rei, sim, não é pouca coisa, não. Deve ter pesado muito as palavras de Jesus, o olhar dele. Tu disseste que eu sou rei. Não agora, não deste mundo, não na natureza deste mundo aqui, é outra coisa, que eu não vou nem explicar, mas sou rei. Dos judeus. Não é um rei no céu, que também é. Não é um rei nos corações, que também é. Mas o contexto aqui é rei dos judeus na terra. Eu acho isso espetacular. E agora a gente acha isso aqui tudo muito bonito, a história de Pilatos, e até da possibilidade dele ter crido de coração que Jesus era rei dos judeus, e nesse contexto até ter sido salvo, não sei. Mas agora nós perguntamos, mas espera aí, independente do que Pilatos pensou ou deixou de pensar, como é que fica o reino de Jesus entre os judeus? Se ele, Jesus, tinha palavra, ele tinha que ser rei entre os judeus no futuro, porque ele disse que era rei dos judeus e morreu horas depois. Cadê? Ele, um dia no futuro, se ele tinha palavra, se Jesus tinha palavra, ele vai exercer o reino dele na terra entre os judeus. Resposta à pergunta: Jesus Cristo será o rei prometido a Davi, para sentar no trono de Davi em Jerusalém. É esperar para ver. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha nos dirigido na explicação e na audição, no entendimento destas palavras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, no nosso coração, Rei dos anjos, Rei no céu, sim, mas Rei dos judeus, que um dia vai sentar no trono literal de Davi em Jerusalém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio te pedimos e agradecemos. Amém.